E aí, pessoal, muito bom dia para quem está assistindo mais essa live aqui. Para quem assiste ao vivo, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem assiste a retransmissão ou quem assiste no meu canal do YouTube. Todas essas lives, elas estão sendo salvas lá no meu canal do YouTube. Tá? Então eu tenho um canal que chama Professor Maza e quem quiser reassistir, corre lá no meu canal, tem muito conteúdo lá no meu canal. Beleza? Então, estamos aqui no nosso terceiro dia de conversa sobre o Eu Vou Vencer com o Direito Tributário, que é um programa da minha escola para estudar em conjunto teoria e prática do direito tributário, e as matrículas dessa nova turma do Eu Vou Vencer, elas estão abertas durante essa semana. Quem tiver interesse nesse programa, que combina o direito tributário teórico em grande profundidade com o estudo da prática do direito tributário, tem um link na minha bio, eu coloquei agora só. Você clica naquele link, vai aparecer um botão Eu Vou Vencer com o Direito Tributário, e ali do botão você vai direto para finalização da matrícula. Esse Eu Vou Vencer no Direito Tributário, ele é um programa que inclui o meu super tributário, que é o curso de Direito Material mais profundo que existe para você enfrentar qualquer pergunta de tributário, e a parte de ensino de peças da minha segunda fase de tributário, em que eu passo por todas as peças do processo judicial, as peças de processo administrativo fiscal, falo de parecer, que é o consultivo. Então ele é um curso perfeito para quem quer fazer segunda fase de tributário e já está de olho nos próximos exames e aprofundar o direito material ou a prática. Para quem durante a graduação quer melhorar também o rendimento em tributário, pessoal de concursos, ou quem quer dar uma acelerada na advocacia. Então esse programa é feito para quem, como o próprio nome diz, vai usar o direito tributário para decolar na carreira. Tá, então a Suzane ajuda para a segunda fase de procuradoria. Nossa, Suzane, ajuda muito, porque na segunda fase de procuradorias você vai fazer peças, né? E eu falo das peças em defesa da fazenda, a gente treina algumas dessas peças, e o direito material é o mais profundo que tem. E como que vocês estão nessa quarentena, gente? Falar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando, mais uma vez, né, desse nosso período excepcional, que é o período da quarentena. E para quem acompanha a evolução das políticas de isolamento, deve estar percebendo que, na verdade, a gente não sabe quando que esse isolamento vai terminar. E para quem vai prestar a segunda fase da OAB, eu tenho certeza absoluta de que a prova vai ser adiada uma vez mais. Não há condição dessa prova ser feita no final do mês de junho. Não há viabilidade técnica para isso acontecer. Então, a qualquer momento, nós vamos receber a notícia de que houve um novo adiamento da segunda fase. E aí, isso tem um lado ruim, que é o lado de a gente não saber quando a prova vai ser feita, porque mesmo que eles adiem, a gente não tem certeza de quando a prova vai ser feita. Mas tem um lado bom, que a gente pode aprofundar muito a nossa preparação. Então, mesmo que você já esteja se preparando para a segunda fase de tributário, por exemplo, esse programa Eu Vou Vencer é uma grande pedida para que você possa aprofundar nessas duas frentes, o direito material e a prática. Lembrando que também tem os cursos de segunda fase na minha escola, e como a prova vai ser adiada, dá tempo, mesmo que você já tenha feito uma preparação, de se preparar também e ter a tutoria, né? Que nós temos uma tutoria para correção de peças. Em termos de direito material, qual o conteúdo que você acha mais extenso? Administrativo ou tributário? Boa pergunta do Gui. Olha só, Gui, eu vou te dizer, te mostrando um indício disso. Meu manual de direito administrativo, 10ª edição da minha editora Saraiva,
ele está com 1037 páginas. O meu de direito tributário, também da editora Saraiva, está com 704 páginas. Claro que isso não é uma prova concreta, tá? Um elemento definitivo para a gente extrair alguma conclusão. E como nos meus livros eu ensino tudo, isso é um indício de que o direito administrativo é maior materialmente que o tributário. O direito administrativo é gigantesco, gente. E para quem não conhece a história do direito tributário, o direito tributário nasceu do administrativo. A gente costuma dizer que quando um ramo nasce de outro, esse que deu nascimento ao novo ramo é o chamado direito comum. Então, essa expressão direito comum, ela significa o ramo de origem dos demais ramos. Então, o direito administrativo tem como direito comum o direito civil, porque o direito administrativo nasceu de decisões do Conselho de Estado na França que derrogaram o Código de Napoleão para as relações com a administração pública. O Código de Napoleão é o Código Civil francês. E o tributário, há cerca de uns 80 anos no Brasil, ele se desgarrou do direito administrativo. Então, ele nasceu como um braço do direito administrativo, uma especialização do direito administrativo nessas atividades de criação e cobrança de tributos. Então, Gui, o direito administrativo é maior que o tributário. E a história de ser fácil ou difícil é muito uma percepção pessoal. Então, e depende da afinidade que a pessoa tem com o ramo. Quem gosta de tributário, quem se sente bem com tributário, vai achar tributário mais fácil que o administrativo. Quem vai bem em direito administrativo tende a achar o administrativo mais fácil. E claro que isso depende muito também do nível de profundidade que a gente estuda. Eu tenho mostrado para vocês, desde a semana passada em administrativo e nessa aqui em tributário, que a gente pode pegar qualquer ponto da matéria e aprofundar quase que infinitamente. Então, para quem estuda direito tributário profundamente, se você comparar com um estudo de nível médio em direito administrativo, o tributário vai parecer mais difícil. Mas eu diria, como professor das duas matérias, que o tributário é menor até por essa condição de ser um ramo que nasce como uma especialização do direito administrativo. E quem está acompanhando as lives aqui deve lembrar que eu expliquei que o devido processo legal para cobrança de tributos começa na Constituição, definindo competências, nossa conversa de ontem, aí chega no fisco, que é a administração pública, né, o executivo cobrando o tributo, o fisco realiza o lançamento, o fisco notifica para pagar, o fisco inscreve endividativa se não teve pagamento, o fisco expede a CDA e o fisco entra com a execução fiscal. E depois é que vem a fase judicial. Portanto, a parte administrativa, o exercício da função administrativa no devido processo legal para cobrança de tributos compreende 80% desse processo. E direito tributário pressupõe conhecimento de direito administrativo, porque o lançamento é um ato administrativo. A inscrição na dividativa e a CDA são atos administrativos. 90% do processo de cobrança de tributos é direito administrativo puro. O CTN está o tempo todo falando de direito administrativo. As certidões tributárias são atos administrativos. O procedimento de cobrança é um procedimento administrativo. E assim, porque o direito administrativo é o direito comum do tributário, ele é maior mesmo, tá? Ô gente, boa tarde para quem for chegando aqui. Qual é o assunto de tributário que mais derruba candidatos em concurso? Olha que pergunta boa aqui da Caroline. Obrigado pela pergunta, tá? Caroline, depende do concurso. Se for um concurso de área fiscal, então vai prestar, por exemplo, o agente da Receita, auditor da Receita, que são concursos da área fiscal, as perguntas que mais derrubam são dos tributos em espécie daquela entidade federativa. Então, por exemplo, se eu presto algum concurso para o fisco estadual, o que quebra todo mundo é ICMS.
que é um imposto muito complicado. Se eu estou prestando área fiscal federal, a pergunta que mais derruba, o tema que mais derruba, é a somatória de imposto de renda com IPI, que são assuntos muito complexos para quem presta nessas áreas, inclusive porque a gente tem que estudar os regulamentos, né? O regulamento do imposto de renda, o regulamento do IPI, regulamentos do ICMS de cada estado, isso para provas na área fiscal. Quem presta concursos públicos em geral, não para a área fiscal, concursos que pedem direito tributário, eu não tenho dúvida de dizer que a parte mais difícil é a sujeição passiva, o polo passivo da obrigação tributária, principalmente o estudo da responsabilidade tributária, tá bom? Por isso que nos meus cursos eu enfatizo muito esses temas, responsabilidade tributária e tributos em espécie. Tá bom? E sempre lembra do que eu digo para vocês. A parte constitucional do direito tributário, ela é muito mais fácil do que a parte infraconstitucional. Então não se iluda se você estuda a parte constitucional do tributário e vai muito bem nos testes, nos concursos, nas provas, porque direito tributário de verdade mesmo, para concurso público é o infraconstitucional, CTN, né, o livro 2º do CTN, e a normatização dos tributos em espécie. É aí que o bicho pega. Ô gente, e sobre a nossa conversa de ontem, sobre competência tributária, ficou tudo bastante claro, gente? Então, vocês gostaram da nossa conversa de ontem? Magistratura, prof, o Alan perguntando. Então, Alan, provas da magistratura, elas perguntam direito tributário, mas não é o direito tributário mais complexo. Mais complexo. Tem uma ênfase na parte constitucional e uma análise que é quase superficial do direito tributário infraconstitucional, porque um magistrado ele vai precisar saber de direito tributário só se ele atuar nas varas de execuções fiscais, né, ou eventualmente numa vara de fazenda pública. Então, nem precisa perguntar muito profundamente, tá bom? Então, aí os assuntos são basicamente os temas constitucionais e uma outra coisa do CTN. Provas da magistratura não perguntam tributos em espécie, porque não tem sentido exigir isso, tá? Foi fantástica a aula de ontem. É legal protestar em cartório antes da execução, já falei disso. Cavalari, dá uma olhadinha na nossa conversa de segunda-feira. É uma live de abertura dessa semana. Isso é possível porque a legislação de protesto lista a CDA, Certidão da Dívida Ativa, como um dos documentos passíveis de protesto. E eu expliquei que isso é feito para ameaçar o contribuinte de sujar o nome dele na praça. Uma medida que já foi muito eficiente para forçar o pagamento de tributo, hoje já é mais ou menos. Há um percentual enorme de brasileiros inadimplentes por causa da crise, das recessões que nós passamos e dessa crise atual. Então, às vezes você ameaça o contribuinte de protestar e colocar o nome dele no SPC e no Serasa e o nome dele já está. Então, não faz muita diferença, tá? Ô, gente, e falem mais um pouco da dificuldade que vocês têm com o direito tributário, para eu saber como que eu posso ajudá-los. Hoje eu vou falar sobre princípios do direito tributário, um assunto que dá para estudar de ponta a ponta e não errar nada em concurso público, estudar de ponta a ponta e, por exercício da advocacia, ter um conhecimento completo, tá? Então, falem um pouco da dificuldade que vocês têm com o direito tributário, ou se vocês gostam de tributário, se é uma daquelas matérias que a gente estuda por obrigação, antes de eu iniciar aqui sobre princípios. Então, tanto no direito administrativo, que nós vimos na semana passada, quanto no direito tributário, os princípios cumprem uma função primordial. O direito tributário leva a vantagem de ter um CTN, ter um código, ele é um ramo codificado. E o código, ele de alguma forma, ele tem uma estrutura lógica, uma organização de temas que facilita o estudo da matéria. Então, o direito tributário leva essa vantagem.
a unidade e a sistematização do ramo são garantidas pelo código. É um código com alguns problemas, mas ele é muito bem feito. O CTN, ele é a Lei 5.172 de 1966. O Código Tributário Nacional, ele nasceu de um anteprojeto apresentado pelo professor Rubens Gomes de Souza, um tributarista brilhante do Rio Grande do Sul. Então, o nosso CTN nasceu de um doutrinador de altíssimo nível. Por isso que ele tem lá algumas coisas estranhas, mas é uma lei que nos ajuda a entender. Lembre que o Código Tributário é dividido em dois grandes livros, do artigo 1º ao artigo 95. É o livro 1º, que fala de teoria geral, de tributação e de alguns impostos em espécie. As pessoas que vão estudar tributário às vezes negligenciam o livro 1º do CTN. E lá, cara, tem muita coisa de IPTU, de importação, exportação, coisa que cai na prova e as pessoas nem sabem de onde o examinador tirou. Ele tirou do CTN. E o livro 2º, que fala de devido processo legal para cobrança de tributos mesmo, tá? Tema sensacional, relembrar exceções é sempre bom. Direito administrativo e tributário tem alguma relação, Honorato? Eu acabei de comentar isso. O direito tributário ele nasceu do direito administrativo, então toda a base processual do tributário, tudo que acontece na fase interna da cobrança de tributos é direito administrativo puro, a relação é muito profunda. No início estava estudando por obrigação, mas agora, olhando de uma forma mais simplificada, consegui estudar a fundo, comecei a gostar de direito administrativo e tributário. Isso é a melhor coisa que eu posso ouvir, gente. Eu não estudei tributário direito, deve ser por isso que eu não gosto. Ô, João, você é advogado, né? Então, aqui é muito importante eu reforçar algo que eu venho dizendo para quem já exerce advocacia. A advocacia no Brasil hoje é muito difícil. Eu disse ontem que a advocacia é o único meio de enriquecer no direito. Ninguém vai enriquecer licitamente sendo agente público, ninguém vai enriquecer dando aulas. Eu adoro dar aulas. Eu preparei toda a minha carreira para ser professor em regime de dedicação exclusiva. Muita gente me procura nas redes sociais, por e-mail, diz assim: mas eu sou professor, eu quero ser professor, eu quero seguir a docência. É uma carreira linda. Uma carreira linda. Só que não dá para ficar rico dando aulas, muito pelo contrário. Não é o meu caso, porque eu já estou na pista, como se diz, há 20 anos, mas quem dá aulas em graduação, quem segue a carreira docente, sabe que a remuneração mal dá para sustentar, para se sustentar. Então, a docência não vai enriquecer ninguém. Escrever livros não vai enriquecer ninguém no direito. Eu tenho os meus livros, eu tenho uma editora incrível, que é a Saraiva, meus VADs são publicados pela Ridel, mas não adianta se iludir na área do direito, achar que vai ficar rico. A gente tem alguns autores que conseguem sobreviver de livros no Brasil, e alguns até que ganham muito, mas eles não passam de 10 autores. Não vou ficar dando nomes aqui, porque não precisa e não é ético, mas o grupo dos autores de direito que conseguem sobreviver da venda de livros não passa de 10 autores. Assim, conseguir se sustentar. Agora, na advocacia é diferente. Quando você está com a porta aberta na advocacia para clientes que possam aparecer, você está lá, como eu disse, com a vara, pescando, está esperando. Às vezes você fisga uma baleia, como eu costumo dizer. Vem um caso que resolve a sua vida. Dá para enriquecer na advocacia com um caso. Mas a advocacia hoje está muito concorrida. Quando tem um cliente, é muito comum o cliente ele fazer leilão entre advogados. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. O cliente marca uma reunião e fala assim: doutor, eu estou conversando com o senhor porque é o terceiro escritório que eu procuro e quem faz por menos é o escritório X, que está me cobrando, sei lá, R$1.000, R$2.000 para alguma coisa. O senhor consegue fazer por menos? Então os clientes fazem leilão. Sem contar
que este ano aqui é mais atípico ainda, porque as pessoas não têm dinheiro. O cliente não tem dinheiro para pagar. Então, a advocacia, ela exige hoje um conhecimento de áreas muito diversificadas. Ninguém pode abrir um escritório e colocar na placa que atende só direito penal. Você vai começar o escritório só com direito penal, vai ser muito difícil. Ou então eu sou especializado em família e sucessões, eu só atendo família e sucessões. Gente, a especialização na advocacia, ela pressupõe anos, às vezes décadas de exercício da profissão, para que a gente seja reconhecido como uma autoridade na matéria. Quando a gente está começando, que as pessoas não sabem quem nós somos, não dá para ficar especializando, gente, que é isso. Então, aquelas placas que às vezes a gente vê, advocacia, doutora fulano de tal, doutor fulano de tal, e tem civil, penal, trabalhista, administrativo, tributário. O começo da advocacia é assim. Você não escolhe cliente, você vai escolher cliente lá para frente. O cliente é que te escolhe. O que aparecer tem que atender. Por isso que os cursos de prática na minha escola, prática na advocacia, eles vão ser lançados ainda, tá, gente? Eles não estão disponíveis. Mas eles são um jeito de você aumentar a captação de clientes. Se você atende na área civil, na trabalhista, na penal, cara, o jeito hoje na advocacia é estar habilitado para também atender em direito administrativo e tributário. Então, em poucas semanas eu vou abrir essa preparação para advocacia em direito administrativo e tributário do zero, para não deixar cliente escapar. Você imagina, nessa crise da advocacia, aparece um cliente e ele fala: olha, eu tenho um problema em processo administrativo disciplinar. E aí você indica um outro escritório: eu não atendo em processo disciplinar. Ou então eu tenho uma causa de IPTU. O senhor me ajuda, doutor? O que a gente pode fazer? Eu não mexo com tributário. Procure lá o meu colega fulano de tal. A gente não pode dispensar cliente por falta de conhecimento em administrativo e tributário. Eu tenho batido nessa tecla, gente, e já vou falar um pouco mais das coisas do tributário. Tenho batido muito nessa tecla. Por menor que seja o município onde você trabalhe, por menor que seja o município onde você advoga, pode ser minúsculo, sempre vai ter um contribuinte com problema com o fisco, seja o fisco municipal, estadual ou federal, porque não há pessoa no Brasil que não deva tributo, que não seja cobrado de tributo, e sempre vai existir causa de direito administrativo, porque todo município tem uma estrutura mínima de servidores. Por menor que seja a estrutura, sempre tem alguém com algum problema de direito administrativo também. Então, a gente tem que estar habilitado para atender em administrativo e tributário, tá? Não precisa ser um ultra especialista, porque isso demora, isso exige que você tenha muitos casos e aí você escolhe os casos. Advogados que já estão estabelecidos podem escolher causas. Então, quando você abre o leque e inclui administrativo e tributário, você pode fazer o teste. Se essa vai ser a área do seu escritório que vai avançar, tá? Então, a gente tem uma visão no começo da advocacia, uma visão que é muito fantasiosa, de que a gente deixa a porta aberta e, nossa, os clientes vão fazer fila para fazer reunião conosco. E não é assim, muito pelo contrário. A advocacia, no início, pode ser muito frustrante, tá? Por isso que eu sempre digo, não perca clientes. Saiba atender em direito administrativo e direito tributário. Eu vou ensinar a fazer isso começando do zero, tá? E se for o caso, depois de atender 5, 10 anos nessas áreas, achar que pode especializar em uma ou outra, ok, tá? Mas não pode perder cliente hoje, tá bom? Que mais, gente? Verdade, ó, o pessoal aqui, fato. Daí acaba parceria, percentual da divisão, valor dos honorários. Então, a Jane sabe exatamente
como que funciona isso na prática, né? Aí você indica um escritório parceiro e perdeu a causa como um todo. As contas chegam. Obrigado pelas sábias palavras, mestre. Realmente entendo que a necessidade de conhecimento generalizado. Então, gente, em tudo que a gente faz profissionalmente no direito, a gente tem que ter destaque. Tem que ter destaque. Sabe aquela pessoa que no meio de um coral ela levanta a voz e vai solar, ela se diferencia? É isso. Se a gente estiver no meio da multidão, se durante a graduação a gente não se destacar na sala, se no concurso público a gente não se destacar dos outros candidatos, se na advocacia a gente não tiver diferencial, cara, o direito é difícil para quem não se destaca. E como que a gente se destaca? Investindo em capacitação. Estudando mais que os outros, estando capacitado mais do que os outros, tá? E eu não estou dizendo de titulação. Toma muito cuidado com isso. Titulação não é garantia de sucesso profissional. Não adianta fazer 10 pós-graduações. Tem gente que vai por esse caminho. Ah, eu fiz uma pós-graduação em não sei o quê, aí eu fiz a outra no outro ramo. Gente, pós-graduação não ensina a advogar. Eu nunca tive um cliente que fechou um contrato porque eu sou pós-doutor em Coimbra e que eu vou pegar meu segundo pós-doutorado em Salamanca. Nunca. Eu segui esse caminho porque eu quero conhecer os ramos de que eu falo. Mas isso não muda nada. Se o cartão está escrito lá pós-doutor, sei lá por onde, doutor não sei das quantas, mestre, o cliente não está nem aí para isso. O cliente quer alguém que resolva o problema dele. Nunca foi isso. Ah, doutor Mas, eu vim aqui por causa do seu pós-doutorado em Coimbra. Que coisa. Titulação não muda nada. A gente tem que ter capacitação, que é diferente. A gente tem que saber o que está fazendo. E a vida acadêmica tem lá os seus benefícios. Eu, por exemplo, adoro a vida acadêmica, mas ela não significa nada em termos de aprovação em concurso, em termos de sucesso na advocacia. Capacitação. A gente nunca pode parar de estudar. A gente tem que sempre estudar mais do que os outros. E aí o direito recompensa. Eu tenho dado muitas palestras, gente, nesses 20 anos, e eu sempre falo isso. O direito é um dos raros ramos que pode recompensar muito quem é um profissional destacado. Muito. O direito permite que a gente realize praticamente todos os sonhos profissionais, financeiros. Ele abre portas que são muitas e muitas. Só que, para conseguir fazer com que o direito nos permita realizar sonhos, a gente tem que ser diferenciado dos outros. Quantos advogados tem na sua cidade? Eu não sei esse número de cabeça. Aqui na cidade de São Paulo, a quantidade de advogados é uma coisa impressionante. Quantos bacharéis se formam por ano? É um número que você sabe, é assustador. Quantos candidatos prestam à magistratura? Também é um número que assusta. Então, nós temos que ter algum diferencial. Você é professor? Se você é professor e usa a docência para se sustentar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, se você quer ser um professor diferente, quer ser um professor lembrado pelos alunos, um professor que ganha destaque, tem que ser diferente. Não pode ser aquilo que os outros fazem também. Quer ser um advogado de destaque, tem que ser diferente. Quer ser um concurseiro de sucesso, tem que ser diferente, tá bom? Hoje, gente, quem tá na média, não tá conseguindo progredir na carreira. E ainda mais com as dificuldades que nós temos, né, gente? As dificuldades que nós temos, quanto mais velho a gente vai ficando, menos tempo a gente tem para se dedicar aos nossos objetivos, né? Porque, como alguém disse aqui, os boletos não param de chegar, a gente tem a nossa família, que é a coisa mais importante que existe, para dar conta também da nossa família. Muitas vezes a gente tem que, durante a graduação, trabalhar numa coisa que não seja o direito para sustentar
o pagamento da faculdade. Então, a vida moderna para a gente é uma vida de pouco tempo. E a gente sempre tem a sensação que não dá conta de tudo que está sendo feito. Para os estudantes nos primeiros anos, qual é a dica em relação a fazer um bom networking? Honorato, isso daí é da pessoa. Não dá para ensinar a fazer um bom networking. Eu dou aula na graduação, gente, eu identifico quem são os alunos de networking. É a pessoa que está conversando com todo mundo, que se interessa pela vida dos outros, é uma pessoa que tende a ser uma pessoa mais expansiva, o centro das atenções. Esse é o profissional de captação nos escritórios. Os escritórios de médio e grande porte, eles têm áreas muito distintas. Então tem aquele que é o operacional, que mete a mão na massa, que faz as petições. Esse daí não precisa ter networking nenhum. Ele é o motor do escritório. E tem os profissionais de captação, que são os advogados mais valorizados no escritório. Os de captação são os que trazem cliente. E isso é uma questão de postura que a pessoa tem em relação a tudo. A pessoa que se interessa por outras pessoas, a pessoa que está lá com uma quantidade enorme de amigos. Esse é um profissional de captação. Tá? E principalmente tem que ser uma pessoa com muito tempo para dedicar ao cliente. Muito tempo. Às vezes a gente tem que tratar o cliente como se ele fosse uma criancinha, um bebê de colo. Às vezes o cliente liga, ele tem um problema que não tem nada a ver com o caso. Todos os advogados de alto rendimento que eu conheço, eles têm a vida dedicada aos clientes. Tem família, tá, mas é de muito sacrifício. De muito sacrifício. Se o cliente ligar, quem exerce advocacia sabe. Sábado à noite, domingo de manhã, não tem horário. O advogado ele tem que dar atenção ao cliente pela vida toda. Sugestão de assunto para os próximos temas: bitributação. Professor, como conciliar a advocacia com os estudos para magistratura? Camila, você tem que criar metas de estudo. Cria metas diárias, metas semanais, metas mensais, porque senão a advocacia engole a gente. E aí não sobra tempo nenhum. Ou seja, é o popular extrovertido. Não adianta saber e não ter comunicação. É isso, ô Jane, isso para fazer captação em escritório. Né? Se você for operacional, a pessoa que faz as petições, que carrega o piano, aí não precisa ser extrovertido, não precisa ter muito networking, tá bom? Fala sobre competência. Ô Camila, eu falei ontem. Competência tributária, é isso que você está perguntando, foi a nossa live de ontem. Ô, gente, deixa eu avançar um pouquinho aqui e falar sobre o tema de princípios do direito tributário. Como eu comentei agora há pouco, o direito administrativo e o tributário são ramos que enfatizam demais o estudo de princípios, por razões diferentes. No direito administrativo, a gente estuda muitos princípios porque não tem um código, não há um código de direito administrativo. Então os princípios é que deixam o ramo de pé. Para você entender o direito administrativo, você tem que conhecer os princípios, porque são eles os valores em torno dos quais os assuntos de direito administrativo giram. No direito tributário, os princípios são tão importantes porque eles são garantias do contribuinte, garantias do sujeito passivo. A Constituição de 88 é uma Constituição muito garantista para o contribuinte. E essas garantias são sempre de duas naturezas: princípio ou imunidade. Existem muitas imunidades tributárias, eu vou falar sobre imunidades amanhã, foi o terceiro tema que vocês mais pediram, e muitos princípios de direito tributário na Constituição de 88. E se você somar os princípios com as imunidades, são as mais importantes proteções que o direito tributário oferece no Brasil ao contribuinte. Então, conhecer princípios e conhecer imunidades é você conhecer os escudos que nós temos para a defesa do contribuinte contra o fisco. Então, a primeira coisa que você tem que compreender sobre princípios e imunidades é que os princípios e as imunidades estão na Constituição.
por serem garantias fundamentais do contribuinte. São garantias inegociáveis, que não admitem recuo. Não pode haver uma emenda tendente a reduzir o alcance de um princípio a uma imunidade, porque essa emenda viola cláusula pétrea. Direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então suponha que uma emenda constitucional fosse reduzir a imunidade dos templos, dizendo, por exemplo, que a imunidade vale só na dimensão do terreno em que o templo está construído. As áreas contíguas não teriam imunidade. Isso seria uma emenda redutora da garantia fundamental da imunidade religiosa. E essa emenda, ela viola a cláusula pétrea. Então, primeira coisa, são princípios e imunidades, garantias constitucionais irredutíveis. Eu posso ampliar as imunidades e princípios, reduzir eu não posso. Há 10 anos atrás foi criada uma nova imunidade, a imunidade musical, para fonogramas e videofonogramas, não pagam impostos. Foi uma emenda que acrescentou lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição, acrescentou a linha E. Isso é possível uma emenda fazer e é desejável que ela faça, aumentar as garantias, agora reduzir eu não posso. Então, primeira informação fundamental para conhecer princípios. Eles e as imunidades têm que estar na Constituição. Como estão na Constituição, está fora do alcance do fisco, está fora do alcance das entidades federativas abrir mão dessas proteções, atropelar essas proteções. Gente, o fisco, o poder executivo, ele se manifesta por atos administrativos. Atos administrativos são inferiores à lei. Se você comparar a força jurídica de um ato administrativo com a lei, o ato administrativo perde em todos os conflitos com a lei. Toda vez que um decreto, uma instrução normativa, um regulamento, qualquer ato administrativo violar a lei, o ordenamento vai sempre consagrar a manutenção da lei e a anulação do ato. Ele não tem força jurídica para revogar a lei, para contrariar a lei. Imagina o ato administrativo frente à Constituição. Um ato administrativo que viola a Constituição, ele tem uma das nulidades mais severas que o nosso ordenamento consagra. Então, o fisco não pode atropelar princípios e imunidades, porque o fisco é o executivo e ato administrativo não tem força jurídica para isso, e nem o legislativo pode. Quer o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa do Estado, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, as câmaras municipais, não tem poder jurídico para ignorar os princípios e imunidades, não tem força jurídica para revogar nenhum princípio e imunidade. Por quê? Porque princípios e imunidades são garantias inegociáveis e irredutíveis que estão necessariamente no texto constitucional. Outra coisa importante. Perceba que os princípios e as imunidades são normas co-irmãs. São normas que desempenham o mesmo papel. Por isso que é legal a gente falar hoje de princípio e amanhã já emendar a imunidade. Porque os princípios e as imunidades funcionam de modo diferente. Se eu comparar um princípio, o funcionamento dele é um, o funcionamento da imunidade é outro, mas são duas normas que cumprem o mesmo papel no sistema, que é proteger o contribuinte diante do fisco. Bom, o que mais que a gente tem que saber? Além de os princípios necessariamente estar na Constituição e, portanto, serem garantias irredutíveis e inegociáveis que não podem ser contrastadas nem pelo legislativo e muito menos pelo fisco, é importante que você saiba, terceiro detalhe, princípios e imunidade, vou falar só de princípios, gente, imunidade eu vou deixar para amanhã, é que o raciocínio é muito parecido. Os princípios tributários, como eles estão no texto constitucional, assim como a norma de competência, então os princípios, assim como as imunidades também, os princípios e as imunidades limitam o desenho da competência tributária. Limitam o desenho da competência tributária. Eu vou te dar um exemplo.
Lembra que eu te disse que a Constituição não cria tributo, a Constituição ela define competência. Entre as competências, falamos disso ontem, o município recebeu, no artigo 156, a competência para criar o IPTU. Como a competência para criar um tributo é legislativa e ninguém pode obrigar o legislativo a legislar, o município tem essa competência e ele exerce se quiser. Quando o município recebe essa competência já está limitada pelos princípios. Porque a competência está na Constituição, o princípio também. Então, são normas que interagem, de modo que os princípios, eles regulam, inclusive, como a competência vai ser exercida. Os princípios tributários, eles são garantias do contribuinte dirigidas ao mesmo tempo para o legislativo e para o fisco. Lembra que eu falei ontem, o fisco é o poder executivo. Nós chamamos de fisco no Brasil o conjunto de órgãos do poder executivo encarregados da função administrativa de cobrar tributos. Isso é o fisco. O fisco é o poder executivo. A Receita Federal está dentro do executivo, as secretarias de finanças estão dentro do executivo, nos estados, o departamento de rendas nos municípios estão dentro do executivo. O fisco é uma parte do executivo. Ok? Então, os princípios para o contribuinte são garantias fundamentais e para o legislativo e para o fisco são restrições, são limitações. Por que eu gosto de bater nessa tecla? Para você perceber que, faltou eu dar um exemplo, né? Como que um princípio interage com a norma de competência. Você pega o princípio da legalidade, que eu comento daqui a pouquinho. O princípio da legalidade, ele diz como que a competência tem que ser exercida. Como que a competência tem que ser exercida? Criando o tributo. Mas como que cria o tributo? Só o legislativo pode. Então o que é isso? É a incidência do princípio da legalidade sobre as regras de competência. A legalidade ditando como que a competência vai ser exercida, por meio de lei, da entidade federativa competente. Você pega a vedação do confisco, outro princípio tributário. A vedação do confisco, ela limita o exercício da competência tributária. Não é porque o Estado recebeu da Constituição no 155 a competência para tributar a propriedade de veículos que um Estado pode criar o IPVA com alíquota de 20%, 30%, 40%, 100% sobre o valor. Não pode, porque quando o Estado recebe a competência tributária, ele já recebe com as limitações de princípios e imunidades. Então, se nós pudéssemos fazer uma analogia, os princípios e as imunidades, eles, dentro da Constituição, eles dão uma espécie de uma mordida na competência tributária. Então imagina que a competência tributária é um conjunto, um círculo de atribuições legislativas e os princípios e as imunidades, eles dão uma mordida, vamos dizer assim, nesse conjunto de competências, de modo que a entidade já recebe a competência com as limitações que princípios e imunidades estabelecem. Outra coisa importante. Como os princípios e as imunidades são cláusulas pétreas dentro da Constituição, são garantias fundamentais do contribuinte, o fisco não pode invocar princípios. O fisco não pode. Então, uma das coisas mais comuns na prática tributária é você advogando para o contribuinte e o procurador do fisco invocar um princípio contra o contribuinte, dizendo assim, olha, a sua pretensão viola a isonomia tributária, a sua pretensão viola a legalidade, a sua pretensão viola a anterioridade. Opa! O fisco invocando um princípio contra o contribuinte. Gente, os procuradores que atuam no fisco, os procuradores são, junto com as outras carreiras, são a elite no direito brasileiro. São a elite. Você passar hoje num concurso da PFN, né, Procuradoria da Fazenda Nacional, concurso da AGU, Procuradoria Estadual, Procuradorias Municipais, especialmente em regiões metropolitanas da capital, exige uma preparação de altíssimo nível. São pessoas incrivelmente bem capacitadas. São a elite da elite dos operadores do direito.
Então, quando um procurador faz isso, normalmente ele sabe que ele está invocando uma norma de limitação do fisco em favor do fisco. E nós, advogados do contribuinte, é que temos que lembrar na defesa do nosso cliente que o fisco está usando uma norma que é em favor do contribuinte contra o contribuinte. Isso é uma estratégia que os procuradores públicos usam sabendo que a norma não incide no caso, mas como eles são advogados altamente capacitados, eles lançam a ideia. Se colar, colou. Nós é que temos que acusar para o juiz o uso indevido de uma norma principiológica. Os princípios das imunidades são escudos que a Constituição deu em favor do devedor. Eu não posso pegar um escudo em favor do devedor, tirar do devedor e bater com o escudo na cabeça dele. Isso é usar um princípio contra o devedor. Então, sempre fique com isso claro. Os princípios das imunidades podem ser invocados na defesa do contribuinte. Contra o contribuinte é um contrassenso. É uma violação da natureza jurídica que os princípios das imunidades têm. Fique com essa ideia na sua cabeça, porque é uma ideia que vai ajudar demais a identificar teses. O que é uma tese, gente? Tese é cada uma das linhas de defesa em favor do cliente. Então, nesse exemplo que eu dei, quando um procurador do Estado, um procurador da PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, um procurador do Fisco Municipal, invoca a violação do princípio da legalidade em favor do fisco, ou invoca o princípio da legalidade em favor do fisco, ele está criando uma tese, uma linha de defesa para benefício do cliente. Advogados fazem a mesma coisa. Cada ponto levantado na inicial ou na contestação em favor do cliente é uma tese. Quantas teses nós devemos abordar numa peça em favor do cliente? Olha, isso varia muito de advogado para advogado. Depende muito da estratégia tal. Eu sempre faço e oriento meus alunos a fazerem a defesa com a maior quantidade possível de teses. Na segunda fase da OAB, na prática da graduação e principalmente na advocacia. Gente, o que é mais fácil? Acertar o alvo sendo alguém que dá um tiro só, ou acertar o alvo com uma metralhadora? O que é mais fácil? Quem usa uma única tese está dando um único tiro. Se acertar o alvo, lá no meio está ótimo. Quem usa a maior quantidade possível de teses está atirando com uma metralhadora. Uma analogia, né? A chance de acertar é muito maior. Você dá 40 disparos por segundo, sei lá quantos por minuto, cara, a chance de acertar é maior. Então, nunca nós devemos confundir o papel do advogado com o papel do juiz. Advogado não é juiz. Quem tem que decidir se a nossa tese cola ou não cola é o juiz. Isso não é problema do advogado. Nós temos que, na defesa do interesse do cliente, abordar a maior quantidade possível de teses. Se eu, numa peça de embargos à execução, por exemplo, vou falar de prática depois de amanhã, uma peça de embargos à execução, que é a defesa do contribuinte na execução fiscal, se eu alego violação da vedação do confisco, se eu alego prescrição, se eu alego decadência, se eu alego não ocorrência do fato gerador, tem 6 alegações lá. Basta o juiz acolher uma para eu atingir a pretensão do meu cliente. Se eu consigo enxergar tantas linhas de defesa, eu tenho que usar essas linhas de defesa todas ao mesmo tempo. É isso que eu oriento, porque é assim que eu faço na advocacia. Assim que eu oriento todos os meus alunos a agirem também. Quando você aborda uma tese só, não é que não vai dar certo, pode dar certo. Só que é muito arriscado, porque se o juiz não concordar com aquela sua tese, acabou. Aí o fisco passa o trator em cima da gente. Tá? Então, sempre faça isso. E enxergar teses
é um talento. É um talento. Você criar teses é um talento. A gente pode desenvolver essa capacidade? A gente pode. Não é talento no sentido de que uns têm e não precisam fazer esforço nenhum, outros não têm e nunca vão conseguir enxergar muitas teses. Eu já disse para você que eu não acredito em talento. Talento é uma conversa para mim que não cola. Ah, o Pelé era um talento nato para ser jogador de futebol. Ok, eu nunca vou dizer isso dele. Eu vou dizer que ele foi o melhor jogador do mundo porque ele treinava absurdamente. Você pode enfocar do ponto de vista do talento, uma vocação, pode. Mas isso faz com que todo o esforço da pessoa no dia a dia, no cotidiano, seja desvalorizado. Então, há relatos, só porque eu falei desse caso aí do Pelé, de que ele chegava mais cedo para treinar que os outros, ele saía mais tarde do que os outros, ele tinha um preparo físico de maratonista, ou melhor, de corredor de pequenas distâncias, tá? E aí eu falo que o cara tem talento, o cara treina o dia inteiro, cara, ele treina mais que os outros e é o talento. Para a advocacia, para a nossa realidade, é a mesma coisa. Então, eu já te disse, não acredito em talento, eu acredito em esforço. Porque na minha experiência, os esforçados chegam mais longe que os talentosos. Deus me livre de fofoca, né, gente? Vocês sabem que fofoca é uma coisa que eu não gosto de fazer, a minha criação não permite isso. Mas eu vou dar um exemplo da minha família. Eu tenho na minha família alguns membros, para falar bem genericamente, alguns membros, alguns primos distantes, que são pessoas absolutamente geniais. Eu tenho na minha família uns 2 ou 3 gênios, mas longe de onde eu estou aqui em São Paulo, longe do meu caso, porque eu não sou mesmo. E o que eu percebo? Algumas coisas são tão fáceis para pessoas com essa inclinação natural que a pessoa não valoriza. Então tem um caso na minha família de uma pessoa absolutamente brilhante e que fez 3 faculdades diferentes. Por quê? Porque prestava um vestibular, passava em primeiro. Foi lá e fez aquela faculdade. Aí não achou que era para ele, entediava porque era muito fácil, foi lá e prestou uma outra faculdade que não tem nada a ver com a primeira. Passou em segundo lugar. Mas aí chegou lá, não era estimulante, foi para uma terceira faculdade. E passou em primeiro de novo na faculdade. E tinha muita facilidade com essas coisas. Mas são pessoas que patinam. São pessoas que patinam. Ao passo que quem eu vejo ralando muito, estou falando da minha experiência, tá, gente? Quem eu vejo ralando muito, às vezes, a pessoa nunca foi primeiro colocada em nada. Às vezes a pessoa nunca sentiu que faz alguma coisa em que ela é diferente dos outros, em que ela é melhor. A pessoa é quase invisível. Ninguém percebe que ela está lá porque ela não se destaca, só que ela tem um foco e ela trabalha para atingir aquele objetivo. Ela chega muito mais longe que um sujeito que teria um dom, que teria um talento. E isso é bom para nós que ralamos, para nós que não enxergamos talento e dom em nós mesmos. Isso é ótimo porque é uma mola propulsora para a gente se dedicar, saber que a gente vai muito mais longe do que outros que têm facilidade. Eu não sei você, quero até ouvir aqui, gente, quero até ouvir aqui, a minha mãe, minha esposa são geniais, olha, eu diria que são muito inteligentes, mas ralaram um absurdo para chegar onde chegaram, muito bem sucedidas e tal, mas eu diria que é muito mais ralar do que ser um gênio absoluto, alguma coisa assim. Eu queria ouvir um pouco de vocês, tá? Ler aqui no caso um pouco de vocês. Se vocês têm dificuldade para estudo, para memorização, se vocês têm dificuldade, porque eu, desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma incrível dificuldade para aprender coisas, para estudar, para memorização. Tudo que eu faço é com um sacrifício miserável. Miserável. Então,
Muitas vezes acontece, eu vou te dar um exemplo. Eu leio um livro, sei lá, um livro que me interessa, que não tem nada a ver com o direito. Passam 3, 4 meses, às vezes eu não lembro o nome do livro, não lembro o autor do livro. Se me perguntar, faz uma resenha do livro aí. Pode ser que eu lembre uma coisa que o livro fala, uma frase, sei lá, que tenha me marcado. Tem outros que eu não lembro absolutamente nada. Aí uma pessoa diz assim, você leu o livro tal? Li. O que você achou daquela passagem que aconteceu tal com fulano? Eu gosto muito de biografia. Então a pessoa fala assim, você leu a biografia da Rita Lee? Eu falei, li. E até engraçado, né? Li da Rita Lee. Aí fala assim, e aquela parte lá em que ela teve uma briga com o pessoal dos mutantes e tal? Eu falei, tem isso no livro? Você leu o mesmo que eu li? Porque eu não lembro disso. É como se a pessoa estivesse contando uma novidade. E é uma novidade para mim, tá? Ó, vamos ver o que vocês acham. Tenho dificuldade para iniciar e continuar. Perco o foco, mas estou tentando. Eu tenho problema com horário. Ó, o Daniel é muito humilde. Eu sou só bonito. O resto foi ralando. Ó, que beleza, gente. Pelo menos você é bonito, Daniel. Não, já é um benefício que eu não tenho. Eu sou assim, mas não me acho inteligente, sim batalhadora. É o que eu acho também. Quem que disse isso? A Joana. Eu acho que é o meu caso também. Ó, eu tenho problema com horário, tenho dificuldade, isso aqui eu já li. Concentração, eu não tenho nenhuma, gente. Tenho dificuldade, tive que trabalhar, então não tenho muito tempo, sou uma pessoa quase invisível. Pois é, ó, procrastino muito. Opa! Muitas vezes, eu também, viu, gente? Eu sou o rei da procrastinação, a não ser que eu me cobre muito. Preciso estudar muito, parei bem nas provas, sempre tive dificuldade com memorização, eu tenho dificuldade para absorver, muito confortante ouvir que mesmo não sendo inteligente, tendo foco, a gente atinge os objetivos. Sempre fui estudiosa, tal dificuldade de aprender, sou esforçado, chego lá. Gente, é legal saber, tenho déficit de atenção, Everaldo. Isso daí também eu tenho, eu sei como que é isso. Então, gente, eu gosto de dar um exemplo sobre talento versus dedicação. Não sei se vocês tiveram o privilégio de ler ou assistir um livro que depois virou série sobre a história do Tim Maia. Eu não conheço nenhum brasileiro que não goste de pelo menos uma música do Tim Maia. O Tim Maia é uma espécie de um consenso musical, assim, um monstro. Na biografia do Tim Maia, que o Nelson Motta escreveu brilhantemente, eu gostei tanto que eu ouvi o audiolivro, gosto muito de audiolivro, não é por causa da minha audioteca, que audiolivro é ótimo para você ir avançando e aprendendo coisas enquanto você faz outra coisa. Então, isso faz o seu tempo dobrar durante o dia. Depois virou uma minissérie, virou um filme e tal. Entre muitas e muitas interpretações que você pode dar para a vida do Tim Maia, uma que eu sempre falo para minha mulher isso, ela concorda, a gente discute muito. O Tim Maia era um músico absolutamente genial, brilhante. Há uns 4 meses atrás, eu li uma reportagem que dizia que uma universidade americana pegou 20 mil cantores do mundo inteiro, entre pessoas vivas, pessoas mortas, e colocaram para um programa de computação avaliar quem seriam os mais afinados do mundo, as vozes conhecidas no mundo inteiro de maior afinação. E em primeiro lugar da lista, empatados, estava Amy Winehouse e o Tim Maia. Cara, a Amy o mundo inteiro conheceu, o Tim Maia só os brasileiros que conhecem. De modo que ele era absolutamente brilhante, uma voz espetacular, incrível, mais uma pessoa sem foco. Uma pessoa que não levava a sério a profissão dele. E essa é a verdade. E o Tim Maia, ele cresceu no Rio de Janeiro, ele era da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e ele era contemporâneo no início da carreira com o Roberto Carlos. E
eu já li muita coisa sobre o Roberto Carlos, tal, meus pais adoram, eu gosto de algumas músicas, mas não sou um grande fã. Eu acho que não haveria ninguém na época, ninguém, que se comparasse o Tim Maia como músico e o Roberto Carlos no início da carreira, apostaria as fichas no Roberto Carlos. Não que ele não fosse um super cantor, mas todo mundo que descreve o início da carreira do Roberto Carlos diz o seguinte: ele era muito afinado e ele era incrivelmente dedicado às coisas da carreira dele, era focado nas coisas da carreira e teria um rosto, assim, expressões faciais que despertavam empatia, porque ele tinha sempre um rosto meio triste, não sei o que você acha, mas eu sempre achei o rosto do Roberto Carlos meio melancólico, ele parece uma pessoa assim. Aí eu te pergunto, apesar da incrível capacidade do Tim Maia, se a gente comparar com o Roberto Carlos, olha onde a carreira dos dois chegou. Infelizmente o Tim Maia morreu já há muitos anos, muito por causa da consequência da vida louca que ele levou. E o sonho dele era ser conhecido no exterior. Ele conseguiu, nos Estados Unidos, uma oportunidade para fazer um show. Ele é muito conhecido aqui no Brasil, mas fora do Brasil ninguém conhece. E o Roberto Carlos? Onde ele chegou? Então, essa conclusão é uma conclusão muito pessoal minha, viu, gente? De coisas que eu li, de coisas que eu aprendi aqui com a minha mulher também. Se a gente acreditar na ideia de talento, eu concluo que o Tim Maia era muito mais talentoso para fazer o que fazia do que o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele é brilhante principalmente porque a carreira dele foi uma carreira de alguém obcecado por qualidade. Então, na minha cabeça, se a gente acreditar na ideia de talento, incrivelmente talentoso, vocacionado com um dom era o Tim Maia. O Roberto Carlos era um bom cantor, tinha lá aquele jeitão dele melancólico e que trazia muita empatia, mas uma pessoa 100% esforçada. Não estou dizendo que ele é um mau cantor, pelo amor de Deus. Um dia, sobre o Roberto Carlos, gente, que é uma figura admirável. Pessoalmente eu não sei, mas profissionalmente uma figura admirável. Uma vez eu peguei um táxi, era um Uber na verdade, que eu estava indo para algum lugar, não lembro onde. E o motorista falava pelos cotovelos tal, e eu percebi logo no começo da conversa que ele pronunciava a letra O sempre fechada. Então ele ia falar posso, ele fala poço. E assim eu observei. E eu percebi que ele não era brasileiro, embora falasse um português muito fluente. E para quem convive com nativos, né, da língua espanhola, essa é uma das dificuldades que os espanhóis ou os nativos de idioma espanhol têm com o português. Essa diferença entre o fechado e o O. E dizem até que durante a Guerra do Paraguai, o jeito que os oficiais brasileiros tinham para identificar se uma pessoa que aparecesse ali era brasileiro mesmo ou paraguaio, era dizer a frase cair no poço não posso, que seria praticamente impossível para um nativo de língua espanhola falar. Essa diferença entre o e o, muito difícil. Bom, aí eu percebi, falei assim, você não é brasileiro, né? Aí ele ficou meio constrangido, achou que eu ia, imagina, fazer algum comentário xenofóbico. Ele falou, não, eu sou peruano, eu vim aqui no Brasil, já estou há muito tempo. Eu falei, cara, o seu português é perfeito. Só porque eu tinha um pezinho lá em Salamanca, eu consegui pegar no ar assim uma diferença. Mas quem não tivesse prestando muita atenção, talvez ele passasse como um brasileiro. E a gente começou a conversar disso. Falei para ele que eu estudava espanhol por causa do pós-doutorado, tal, que o meu avô era espanhol, que eu fui atrás da nacionalidade espanhola. Contei a minha história para ele. E aí ele começou a falar de música. Não sei porquê. Acho que a gente estava falando de peruanos ilustres, aí falamos muito de jogadores de futebol e tal.
Aí ele disse assim, no Peru, no meu país, muitos cantores brasileiros fizeram sucesso. Aí eu achei interessante aquilo. Ele falou, olha, o Alexandre Pires, ele vendeu muito disco no Peru, cantando em espanhol. Aí eu perguntei para ele, nossa, não sabia disso. E como que era o espanhol do Alexandre Pires? Vocês lembram, gente? Era do Só Pra Contrariar, se não me engano. Ele falou assim, olha, era um espanhol nota 9. Você percebia que não era alguém nativo. Aí perguntei do Wagner Moura, eu sempre pergunto isso, no Narcos, né, que fez um Pablo Escobar espetacular, e Narcos foi uma série que passou para o mundo inteiro. Eu falei, e o espanhol do Wagner Moura? Ele falou assim, olha, nota 9 também. O que é incrível, né, gente? Você falar praticamente sem sotaque. Aí sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim, olha, o único cantor estrangeiro que eu já vi cantando em espanhol como se fosse nativo, adivinha quem era? Ele falou Roberto Carlos. Ele disse assim, pode perguntar para qualquer nativo de língua espanhola, põe o Roberto Carlos cantando em espanhol para você ver. A pessoa jura que é um nativo. Então, é disso que eu estou falando. Agora, você imagina o esforço que ele, que nasceu numa família simples, tal, não teve oportunidade de estudar tanto quanto a gente, o esforço que ele deve ter feito para se preparar para essa frente do projeto dele de cantar em espanhol. E ele se preparou a um ponto de se preocupar até com sotaque, de cantar como um nativo. Então é disso que eu estou falando. Vocês entenderam? A gente pode classificar, na minha cabeça é assim, como uma pessoa dedicada ao extremo, a ponto de chegar nesse nível de detalhe que não quer nem ser percebido como um brasileiro, em respeito às pessoas que estão ouvindo, né? Então, isso e muitas coisas que eu poderia falar, eu pesquisei a vida dos dois, tal. Então, para mim é isso. Olha onde o Roberto Carlos chegou, né? E o Tim Maia muito conhecido no Brasil, mas não chegou até a carreira internacional que ele queria. Então a gente tem que ter isso muito claro. Os esforçados chegam muito mais longe do que os, entre aspas, talentosos, do que as pessoas que têm dom, tá? Bom, vamos continuar aqui. Eu vi o filme, eu passei um concurso estadual e ainda tenho um escritório, não tive dinheiro, minha faculdade foi financiada, valeu a pena. Também não esqueço das músicas, tenho disciplina, mas preciso de uma persistência. De novo, gente, preciso abaixar a câmera aqui que o meu rosto fica no chat, né? Desculpa, gente. Sempre compartilhei da mesma ideia, o esforço prevalece sobre o dom, visão boa que trazemos para a vida. Renato Russo também era assim nesse ponto, falando de idioma, atingir a excelência. Então, é disso que eu estou falando. Portanto, tudo isso que eu falei foi para lembrar que advogado não é o juiz. E nós temos que apresentar a maior quantidade possível de linhas de defesa em favor do cliente, porque basta o juiz acatar uma que a pretensão do nosso cliente vai ser atendida. Por isso, eu dizia, quem consegue enxergar muitas teses, consegue enxergar teses, pega um caso que o cliente narra, quem já atendeu o cliente sabe, né? Fica lá 4 horas contando a história desde a criação do mundo, e o que te interessa na verdade são 4 ou 5 informações que você vai descobrindo ao longo da conversa com o cliente. E aí, quem tem capacidade de enxergar várias linhas de defesa, enxergar várias teses, tem mais chance de conseguir o que o cliente quer. Nos escritórios, gente, escritórios grandes, né, que tem especialização de profissionais, existe um tipo de profissional, um tipo de advogado que é o criador de teses, que também é um profissional muito valorizado. Um criador de teses, ele enxerga linhas de defesa em favor do cliente. Um criador de teses não precisa ser uma pessoa extrovertida, não precisa ser uma pessoa expansiva. Pode ser alguém tímido, alguém que prefere
pensar do que falar. Esse é o conceito do introvertido. Uma pessoa que prefere pensar do que falar. O extrovertido é que fala mais do que pensa. Isso é o conceito técnico de um livro que chama Poder dos Quietos. É um livro muito legal que eu recomendo para quem é introvertido. Eu estudei isso, gente, porque é a minha situação. Eu não sou tímido, eu sou introvertido, o que é diferente. As pessoas às vezes assistem as minhas aulas, principalmente quando eu cantava, minhas palestras, falam, esse daí é um showman na vida dele, ele sempre foi assim. Não é verdade. Não é verdade. Eu tenho muito esforço, eu não sou tímido. Tímido é uma pessoa que tem vergonha dos outros. Então, porque a pessoa não suporta ouvir o que os outros falam dela, ela vai se fechando. Isso é um tímido. E introvertido e extrovertido são coisas diferentes da timidez. Então eu, por exemplo, não tenho problema nenhum de timidez. Eu não me importo o que os outros vão achar com o que eu falo. Quando eu preciso falar, eu não tenho problema nenhum de falar em público. Quem tem dificuldade de falar em público é tímido, não necessariamente alguém introvertido. É um dos livros mais brilhantes que eu já li. Então se você se acha tímido, introvertido ou introvertida, leia esse livro que chama Poder dos Quietos. Eu comprei num sebo, na estante virtual, porque o livro estava fora de catálogo. Mas é incrível, espetacular para nós que temos essa nossa condição. E aqui em casa, das minhas duas filhas, tem uma que é introvertida e a outra que é extrovertida. Nenhuma das duas é tímida, mas a Duda puxou a mãe dela, incrivelmente extrovertida, e a Luísa me puxou muito, muito introvertida, né? Então dê uma olhada nisso para a gente para você se descobrir um pouco, né? Então eu dizia, quem no escritório identifica teses é alguém muito valorizado, porque a tese é um produto que a gente oferece para o cliente. Quanto mais teses a gente enxerga, mais produtos a gente tem a oferecer para o cliente. Imagina numa reunião, o cliente vem com um caso de direito tributário. Aí, cenário 1, o advogado atende, o cliente conta, 4, 5 horas, aquelas histórias sem fim. O advogado vira para ele e fala, entendi, eu vou pensar e falo com você. Cenário 1. Cenário 2, o cliente chega, conta a história, 3, 4, 5 horas. No princípio era o verbo, e o verbo... Nossa, começa da criação do mundo. E depois que você consegue enxugar o caso, você fala para ele e diz assim, olha, eu vejo aqui 5 ilegalidades. Aconteceu isso, aquilo, aquele outro, tal, tal. E a gente tem 2 caminhos, processo administrativo ou ir direto para a justiça. Processo administrativo é assim, 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 e justiça é do outro jeito. Qual que você acha que tem mais chance de fechar o contrato com o cliente? Obviamente que o do segundo cenário. Então, são situações diferentes. Quem carrega piano no escritório, quem capta cliente, normalmente captação vira dono de cliente, quem faz captação, e quem é profissional de teses, que enxerga muitas ilegalidades, que consegue criar produtos novos. Então, cada linha de defesa em favor do cliente é uma tese. Mas como que a gente enxerga a tese? A gente tem que ter estudado. Eu digo isso muito para os meus alunos da segunda fase de tributário, de administrativo também. Mas eu leio o enunciado e eu não vejo nada de errado no que o fisco fez. Eu preciso fazer uma peça defendendo o contribuinte, eu leio o enunciado e eu não sei o que está errado. Dá vontade de escrever assim para o examinador. Cara, examinador, não fiz a peça porque o fisco está certo. Um abraço. Não tem nenhuma tese. Um abraço e devolve em branco a parte de peças. Para você enxergar uma tese, você tem que ter estudado o assunto. Como que alguém vai identificar uma violação da legalidade se ela não estudou o princípio da legalidade? Então, quanto mais a gente vai se preparando, mais a gente vai enxergando coisa errada que o fisco fez. E mais a gente pode oferecer produtos para o cliente. Entenderam? Então, achar teses é um privilégio. Não vou chamar de dom, mas é um privilégio. Toda tese que você enxergar, você faça isso, tá? Você use na defesa dos interesses do cliente. Então, o que nós já vimos aqui? Nós vimos que princípios e imunidades são garantias constitucionais em favor do cliente. Nós já vimos que são normas irmanadas,
princípios e imunidades, são normas que interagem com as regras de competência, por isso que elas têm que estar na Constituição, que elas são para defesa do contribuinte, de modo que o fisco não pode usar contra o contribuinte ou invocar um princípio, uma imunidade contra o contribuinte. Se fizer isso, a gente tem que acusar na contestação ou em alguma outra peça processual. E que são normas que não admitem recuo. Eu não posso reduzir o alcance de nenhuma dessas normas. E te contei também que os princípios e as imunidades se dirigem tanto ao legislador quanto ao fisco, que é o poder executivo, tá? Muitas vezes, quando você fala as teses, eles levam para outro advogado que não teria a mesma percepção. Bom, Daniel, tem isso também. Isso é impossível da gente impedir que aconteça, né? Poder dos quietos, essa forma demais. Por favor, deixa salva a live, tá sempre salva, gente. No meu canal do YouTube, eu tô salvando todas essas lives, desde a primeira segunda-feira da semana passada até essa daqui. Bom, e o que são os princípios? Os princípios, portanto, em direito tributário são normas constitucionais que limitam a atuação do fisco. Normas constitucionais que limitam a atuação do fisco. Ô Masa, se eu tiver que usar essa tese de que imunidades e princípios não podem ser usados contra o contribuinte, eu fundamento como isso? Essa é uma dica legal. Se você pegar as normas constitucionais que tratam de princípios e imunidades, gente, tem mais de 20 imunidades na Constituição. As pessoas enxergam as 5 mais famosas, mas tem mais de 20. Princípios são cerca de 15. Se você pegar o dispositivo constitucional mais importante na definição de princípios e imunidades, é o artigo 150. Artigo 150. Então, quem tiver a possibilidade de abrir a Constituição, vou colocar aqui rapidinho, só para eu te mostrar isso, o site do Planalto, né? Sempre a gente tem que consultar pelo site do Planalto, artigo 150, deu um monte de ocorrências aqui, art.150, cara, eu vou pôr art. Senão não vai chegar nunca, tá? Tô no artigo 150 da Constituição Federal. Olha que interessante. O artigo 150 diz assim: das limitações do poder de tributar. Esse é o título da seção 2. Então, a Constituição está dizendo, olha, o que eu trato no artigo 150 são limitações do poder de tributar. Aí vem os princípios em vários incisos e as imunidades no inciso 6. Ora, limitações do poder de tributar são restrições para o fisco, porque é ele que exerce o poder de tributar. Não são normas que condicionam a vida do contribuinte, condicionam o legislador e o fisco. Tá? Aí diz assim, olha o caput do 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas a quem? Asseguradas ao contribuinte. Então, no título da seção 2 e no caput do 150, a Constituição disse tudo o que a gente precisa saber, que são limitações ao poder de tributar, portanto, normas que restringem o legislador e o fisco, e que são garantias asseguradas ao contribuinte. Porque se o 150 começa sem prejuízo de outras garantias, é porque o que ele vai listar nos incisos são garantias. Senão ele não diria sem prejuízo de outras garantias. Então, são nesses dois trechos que a gente extrai a tese de que princípios e imunidades não podem ser invocadas pelo fisco contra o contribuinte. Isso é um contrassenso, embora aconteça o tempo todo. Legal? O Supremo hoje deu uma aula de ilegalidade. Quem recorre contra erro do STF? Pois é, instância final, né? Estou no primeiro período de direito, estou aprendendo muito com essa live. Muitas vezes, quando... essa aqui é a que o cliente leva para o outro escritório, né? Com as noções, disciplinas que estudei nos cursinhos para concurso, é isso. Bom, isso aqui que eu falei é a parte mais importante, que é o que nós chamamos de teoria geral dos princípios e das imunidades.
Quantos princípios de direito tributário a gente pode identificar? Então, a gente começa sempre com o 150 da Constituição. O inciso 1 fala de legalidade, um princípio. O inciso 2 fala de isonomia, segundo princípio, né? Então, legalidade, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, segundo princípio. O inciso 3 tem 3 alíneas. A alínea A é a irretroatividade, então é proibido cobrar tributo em relação a fatos tiradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído. A letra B fala de anterioridade anual. A letra C, anterioridade nonagesimal. Então, vamos trabalhar com a anual e a nonagesimal sendo um princípio só, né? Então, temos 4 princípios. O artigo 5, ou inciso 5, perdão, do artigo 150 fala do princípio da não limitação. É proibido estabelecer limitação ao tráfego de pessoas por meio de tributos interestaduais e intermunicipais. O inciso 6 não é de princípios, né? Ele é das imunidades. E aí vem outros princípios que não estão organizadinhos aqui no 150. Eu pulei o inciso 4, vedação do confisco, está no inciso 4, então é um 6º princípio. E ainda nós temos espalhados pela Constituição, estou em 6, né? Seletividade, que é um princípio que vale para o ICMS e para o IPI. Não cumulatividade, o princípio mais difícil do direito brasileiro, que serve para tributos plurifásicos. Eu estou aqui na contagem, o 8º. A gente tem o princípio da uniformidade geográfica, que é um 9º princípio. Então, é um conjunto mais ou menos de 10 a 12 normas principiológicas dirigidas a limitar a vida do legislador e do fisco. Deixa eu chamar a sua atenção para alguns pontos importantes dos princípios em espécie. O princípio da legalidade é o mais fácil de entender na lógica geral. O que é o princípio da legalidade? Todo ramo do direito tem algum tipo de relação jurídica que a lei desse ramo estabelece frente ao destinatário do ramo. Resumindo, todo ramo do direito tem a sua versão da legalidade. Então, existe a legalidade para o direito constitucional, existe a legalidade para o direito administrativo, princípio super importante, existe a legalidade em direito civil, que é a autonomia da vontade, a lei, os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe, isso é uma legalidade. E existe a legalidade do direito tributário. O que é a legalidade do direito tributário? A legalidade do direito tributário significa que um tributo só pode ser criado, aumentado, reduzido ou extinto pelo parlamento. Por qual parlamento? Por qual legislativo? Legislativo da entidade federativa que recebeu a competência constitucional para aquele tributo. Então, o princípio da legalidade, ele está na mão do parlamento, ele deixa na mão, na competência do parlamento, a decisão de criar, aumentar, reduzir e extinguir tributos. E por que o parlamento? Eu te expliquei isso na semana passada. Por que depende de lei? Em primeiro lugar, depende de lei porque é uma questão de direito financeiro. O tributo é a mais importante fonte de receita no direito financeiro e receitas e despesas são tratadas pelo legislativo, na lei orçamentária anual, na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, que são as 3 grandes leis do direito orçamentário brasileiro. Se é o legislador que trata da legislação orçamentária, um desdobramento dessa ideia é que o legislador é que vai ter que tratar dessa nova fonte de receita ou da eliminação de uma receita se o tributo for extinto. Segunda razão, a atividade tributária é uma atividade de limitação da propriedade. Por que limita a propriedade? Porque se eu tenho um carro, eu sou dono do carro, eu paguei por ele, só que o Estado cobra IPVA, eu sou obrigado
a pegar uma parte do meu patrimônio e entregar para o fisco estadual a título de pagamento do IPVA. Isso é uma limitação do direito de propriedade. Todo tributo, ele importa numa invasão patrimonial. O fisco vai lá, primeiro tenta espontaneamente que o pagamento seja feito, se não der certo, ele escreve dívida ativa, expede a CDA, entra com execução fiscal e o judiciário vai procurar bens, vai procurar patrimônio do devedor para admitir os embargos de execução por meio da penhora ou para vender esses bens e entregar o dinheiro para o fisco. E, na lógica da Constituição de 88, só os representantes do povo podem limitar a propriedade. Quem que são os representantes do povo? São os parlamentares. Na história do Estado de Direito, quem surgiu pós-Revolução Francesa para representar a vontade do povo, naquela época da burguesia, hoje do povo, é o poder legislativo. O executivo nunca na história do Estado de Direito representou o povo. O executivo surgiu como um representante da nobreza, quando o executivo não era o imperador. E aí ele defendia interesse só dele. Hoje, como nós elegemos os chefes do executivo, presidente, governador e prefeitos, às vezes a gente perde essa noção de que eles são chefes de Estado, de que eles são chefes de governo, enquanto os parlamentares são representantes do povo. A legislação, portanto, é uma manifestação indireta da vontade popular. Por isso que os chefes do executivo estão submetidos à lei. Por que existe o princípio da legalidade em direito público? No administrativo, no tributário, no financeiro? Porque todo o poder emana do povo por seus representantes eleitos, são os parlamentares. O princípio da legalidade, no fundo, subordina as funções de governo à vontade popular. Porque no modelo republicano é a vontade popular que predomina no exercício da democracia indireta. É que a gente não pode mais se reunir numa praça e levantar a mão quem é a favor de criar um tributo e ficar com a mão abaixada quem é contrário. Então, como nós viramos gente demais, tem que ter representante para fazer isso. Mas os parlamentares, queira você ou não, são os representantes da vontade popular. Portanto, o princípio da legalidade, ele está no sistema tributário como quem diz assim: o povo decidiu se autotributar. Só que o povo não é mais por meio de uma democracia direta, que volta na praça levantando a mão. O povo se manifesta hoje por meio do parlamento. Tá? Então, vocês estão entendendo, gente, o princípio da legalidade? Qual que é a lógica sistêmica desse princípio? Tá? Bom, outra coisa. Cuidado com o princípio da legalidade na Constituição. O artigo 150, inciso 1, ele tem uma redação que engana. Porque olha o que está dito no 150, inciso 1. É vedado, inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. A redação do inciso 1 induz ao erro de achar que só é necessária uma lei quando o tributo é criado ou majorado. Majorar é o mesmo que aumentar, né, gente? É uma palavra que tem a mesma raiz de maior no espanhol e aí a gente criou esse verbo majorar, tá? Como se fosse aumentar. Tanto faz majorar ou aumentar, tá? Então, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Do jeito que está escrito o artigo 150, dá a impressão de que quando um tributo for reduzido ou extinto, não precisa de lei. Que o legislador cria e aumenta e o executivo reduz e extingue. Por que a Constituição não colocou aqui, sem prejuízo de outras garantias, é proibido exigir, aumentar, reduzir e extinguir tributo, se não por meio de lei, ou sem lei que o estabeleça? Por que não está escrito isso aqui? Tem duas razões principais para esse dispositivo estar com uma redação supostamente incompleta. Primeiro, uma lei que reduz ou extingue tributo é uma lei mais benéfica para o contribuinte. Então, se o constituinte está listando as garantias fundamentais do contribuinte, essas garantias
elas valem quando a lei piora a vida do contribuinte, quando ela cria ou aumenta um tributo. Quando a lei melhora a vida do contribuinte, não tem sentido, pelo menos na forma como a Constituição está organizando aqui, eu listar entre as garantias. Porque são leis que melhoram a vida do contribuinte. Uma primeira razão é essa, nós chamamos isso de razão topológica. Topologia é o estudo da localização das coisas. Então, a topologia constitucional, ela estuda a localização dos dispositivos dentro da Constituição. É por essa razão, primeira razão, que o 150 só trata das leis que pioram a vida do contribuinte. Mas tem uma segunda razão. A segunda razão é que o Constituinte considerou implícita a necessidade de lei para redução ou extinção. Por uma razão muito simples, chamada de princípio da simetria das formas, princípio do espelhamento, tem vários nomes esse princípio. Grosseiramente, eu posso te dizer que o princípio do paralelismo das formas diz que se um instrumento normativo é usado para introduzir uma norma, esse mesmo instrumento é necessário para retirada dessa norma. Se a lei estabelece, só a lei pode extinguir. Por quê? Porque é o único instrumento jurídico capaz de desfazer o que o legislador já fez. Então, uma segunda razão para só falar exigir ou aumentar aqui, além de ser porque são leis mais benéficas, é porque, pelo princípio da simetria, do paralelismo das formas, esse é um outro nome, ou do espelhamento, é óbvio que se a lei cria, só ela pode extinguir, se a lei aumenta, só ela pode reduzir. Essa é uma segunda razão. Terceira razão para o 150, inciso 1, não incluir a redução e extinção de tributos. Porque se é a lei que cria ou reduz, o executivo não poderia, se é a lei que cria ou aumenta, o executivo não poderia, por ato dele, reduzir ou extinguir. Porque o executivo se manifesta por atos administrativos, e os atos administrativos são inferiores à lei. Um ato administrativo que revoga uma lei é nulo. Um ato administrativo que modifica uma lei é nulo. O ato administrativo não tem força para isso, porque é como se o agente público, que está a serviço da vontade do povo, pudesse desfazer a vontade popular que está na lei. Entenderam? Então tem muitas razões para isso estar assim. Por isso que eu sempre sugiro que ao estudar a legalidade, a gente concilie o 150 inciso 1 com o 97 do CTN. O 97 também fala de legalidade. Só que o 97 ele está no Código Tributário, que não é uma lei que estabelece princípios e imunidades, porque ele é uma lei que não pode fazer isso. Princípios e imunidades tem que ter estatura constitucional. Então, o CTN faz o quê? Ele pega a norma constitucional e desdobra a norma constitucional no conteúdo óbvio que ela tem. O artigo 97 do CTN tem uma legalidade muito mais completa. Então, Código Tributário, aqui em São Paulo, gente, se a gente digita no Google CTN, agora a primeira ocorrência é o Código Tributário. Mas até alguns anos atrás, a primeira ocorrência no Google em São Paulo era o Centro de Tradições Nordestinas. É muito interessante, que também é conhecido como CTN e que é uma organização muito forte aqui em São Paulo. Né? Então, dentro do CTN, o artigo 97 ele é mais completo, porque olha o que diz o 97. Diz assim: somente a lei pode estabelecer, 97 do Código Tributário, instituição de tributo e extinção. Olha o inciso 1, resolvendo o problema se a extinção pode ser por ato. Não pode ser por ato, tem que ser por lei. Inciso 2, majoração de tributo e a sua redução. Para que fique óbvio que para reduzir tributo eu preciso de uma lei também. E aí vem os outros incisos mostrando um conteúdo mais completo da legalidade. Olha o inciso 3, definição do fato gerador da obrigação principal. Lembra, gente, criar um tributo é estabelecer os 5 aspectos da hipótese de incidência. Um dos aspectos é o aspecto material, que é a descrição do fato gerador. Só que o CTN, ele escancarou a necessidade de uma lei para o aspecto material da hipótese de incidência e do sujeito passivo. Claro que é necessária uma lei para o sujeito passivo, porque o sujeito passivo é o aspecto pessoal da hipótese de incidência que só pode
está prevista em lei. Inciso 4, fixação de alíquota e base de cálculo. Aspecto quantitativo. É necessária lei para alíquota, é necessária lei para base de cálculo. Tá? Isso é uma coisa que, para nós que já estudamos a hipótese de incidência, fica óbvia. Mas para quem vai direto para o 97, para o 150, inciso 1 da Constituição, às vezes não é tão óbvio. Olha o inciso 5 do 97. Cominação de penas para ações e omissões contrárias aos dispositivos. A fixação, gente, de punições para infrações tributárias depende de lei também. Inciso 6. Hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário e dispensa e redução de penalidades. Então, sempre que você for estudar a legalidade tributária, não se esqueça de ir pelo 97 do CTN. Muito melhor do que o 150, inciso 1. Outra coisa que eu preciso falar sobre princípios e que é um mal entendido muito grande. Sobre o princípio da anterioridade. Gente, o princípio da anterioridade está no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição. O que é anterioridade? A anterioridade é uma garantia fundamental do contribuinte de que ele não pode ser pego de surpresa por um tributo novo ou majorado. Por isso que é uma regra, a anterioridade, que deriva da segurança jurídica. Em nome da segurança jurídica, eu não posso criar tributos e já sair exigindo, ou aumentar tributo e já sair exigindo. Porque se eu fizer isso, eu crio uma instabilidade social. Então, a Constituição assegurou uma garantia de um intervalo mínimo para que o contribuinte se prepare para a invasão patrimonial, que é a criação de um novo tributo ou a sua majoração. Existem duas anterioridades que hoje funcionam em conjunto. A anual, que garante que o tributo não pode ser cobrado antes de 1º de janeiro, se ele for criado ou reduzido, ou majorado, perdão, e a anterioridade nonagesimal, que cria um intervalo de 90 dias entre a criação do tributo ou majoração e a efetiva cobrança. Daria muito trabalho para explicar hoje, então eu vou simplificar. Após a emenda constitucional 42 de 2003, passa a valer dessas duas anterioridades a que for melhor para o contribuinte. Então eu vou pegar a data de publicação da lei que criou ou majorou o tributo e vou aplicar separadamente as duas anterioridades. A anual, que empurra para 1º de janeiro, e a nonagesimal, que cria 90 dias. Aquela que for melhor para o contribuinte, lembre que princípios são garantias do contribuinte, aquela que empurrar a cobrança mais longe é que vai valer. Então, por exemplo, suponha um tributo criado hoje, dia 27 de maio de 2020, criado ou majorado. Quando que eu posso cobrar esse tributo? Pega essa data, 27 de maio de 2020, aplica separadamente as duas anterioridades. A anual vai empurrar a cobrança para 1º de janeiro de 21, a nonagesimal para daqui a 3 meses. Como precisa contar na folhinha, eu vou simplificar aqui. A nonagesimal empurraria a cobrança para 27 de junho, de julho, 27 de agosto de 2020. Qual que é melhor para o contribuinte? 27 de agosto de 2020 ou 1º de janeiro de 21? 1º de janeiro. Então, nesse exemplo, vale a anterioridade anual. Tá bom? Então, o que a emenda 42 fez foi criar uma interação entre as duas anterioridades. A que for melhor, mais vantajosa para o contribuinte, é a que vai se aplicar aqui no caso concreto. O que eu quero explicar sobre a anterioridade, que é um grande mal entendido? As pessoas costumam achar que a anterioridade cria um intervalo entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. Ou seja, muita gente acha que a anterioridade é uma regra de vacatio legis. A lei foi publicada hoje, ela só entra em vigor em 1º de janeiro ou daqui a 90 dias, tá? Por quê? Porque as duas anterioridades funcionam em conjunto. Gente, esse é um dos equívocos mais comuns em direito tributário. A anterioridade não é uma regra de vacatio legis.
Eu posso até didaticamente usar essa analogia para a pessoa enxergar que é um intervalo, como é o intervalo e a vacatio legis. A anterioridade não impede que a lei que cria o aumento a tributo entre em vigor no dia seguinte. A anterioridade não fala sobre a entrada em vigor da lei. A anterioridade fala sobre cobrança do tributo. Tanto que, se você reparar, olha o que diz o 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado. Olha o que diz o inciso 3, cobrar tributo. Não está proibindo que a lei entre em vigor antes desse intervalo. Ela pode entrar em vigor, o que não pode é se cobrar tributo. Se dirigir ao contribuinte antes desse intervalo para dizer, ó, me paga X ou me paga Y, tá? E aí, as alíneas B e C dizem assim, ó, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei. Letra C, antes de decorridos 90 dias em que haja sido publicada a lei. Portanto, é só enxergar na Constituição. A anterioridade é um intervalo entre a publicação da lei e a efetiva cobrança. Não é um intervalo entre a publicação da lei e a entrada em vigor dessa lei. Então, muito cuidado com isso. Esse é um dos pontos em que o CTN pisou na bola. Por quê? Porque o CTN nos induz a erro nessa matéria. Se você pegar o artigo 104 do CTN, ele tem uma redação equivocada. O 104, ele está querendo falar de anterioridade também. E ele diz assim, ó, artigo 104, entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que ocorra a publicação os dispositivos de lei que instituem ou majoram impostos. O artigo 104, ele sugere que a anterioridade é um intervalo entre a publicação da lei e a entrada em vigor. Ou seja, pelo 104, a anterioridade é uma vacatio legis. Lembra, né? Vacatio legis é o intervalo entre a publicação e a efetiva entrada em vigor. O 104 está errado. Ou, se você preferir, essa redação tem que ser interpretada conforme a Constituição para que onde está escrito entram em vigor, a gente leia, sejam cobrados. Por que eu digo isso? Já estou encerrando, gente, com essas informações, porque nós já estamos com 1h45 de live. Por que eu digo isso? Porque um dos erros mais comuns no estudo de princípios e na hora de responder questão no concurso é pegar um enunciado que diz assim, olha, a lei hipotética 20.900 e não sei das quantas foi publicada no dia 27 de maio de 2020 e entrou em vigor no dia 28 de maio de 2020, o dia seguinte. Aí a pessoa olha para essa informação e diz assim, opa, ela criou majorotributo, essa lei viola a anterioridade. Não viola. Porque não é um intervalo entre a publicação e a entrada em vigor. É um intervalo entre a publicação da lei e a cobrança do tributo. Quantas e quantas pessoas invocam a anterioridade quando o enunciado diz que a lei foi publicada hoje, criando ou majorando o tributo e entrou em vigor amanhã? Isso não é violação da anterioridade. Tudo bem? O que eu não posso é cobrar. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos verbos que a Constituição usa. A Constituição deixa muito claro o que é a anterioridade. E o CTN, no artigo 104, tem que receber uma interpretação conforme a anterioridade constitucional para trocar entrada em vigor por cobrança do tributo. E eu encerro com uma informação que pega muita gente de surpresa. Uma lei que reduz ou extingue tributo tem anterioridade? O que você acha? É que nunca existe no Brasil, né, gente? Lei que reduz ou extingue tributo. Então eu não lembro praticamente de caso nenhum que isso aconteça. As leis tributárias no Brasil só aumentam e criam tributos novos. Agora, e se a lei reduzir e extinguir um tributo? Tem anterioridade? O que vocês acham, gente? Pedir muito para ser meu professor na São Judas. Então, meus alunos da São Judas estão aqui, viu, gente? O que vocês acham? Tem anterioridade? Então, a lei número 20.000 extinguiu o IPTU em Guarulhos. Ela entrou em vigor hoje, 27
de maio de 2020, eu tenho que observar alguma anterioridade para deixar de cobrar esse tributo? Acho que não, porque aplica imediatamente. Acredito que não, professor. Então, a anterioridade, ela é diferente da legalidade. A legalidade vale para redução e extinção de tributo por uma questão de paralelismo. Se a lei cria, só a lei pode extinguir. Se a lei aumenta, só a lei pode reduzir. A anterioridade, ela não mexe com paralelismo, com simetria, porque é a lei nos dois casos. A lei que exige, a lei que deixa de exigir. Então não precisa ter paralelismo, porque é a lei que faz as duas coisas. Mas lembra do que eu falei no começo. Ó, como a gente tem que aprender a raciocinar com os princípios. Os princípios não são garantias do contribuinte? Se uma lei mais benéfica, que reduz ou extingue tributo, tivesse anterioridade, a pessoa só deixasse de pagar depois do intervalo mínimo, eu estaria pegando uma garantia que é para o contribuinte contra ele. Cara, não posso aplicar anterioridade em lei mais benéfica. Você está protegendo o fisco. Gente, tem até livro de direito tributário que diz que a anterioridade é um intervalo entre a publicação da lei que criou, aumentou, reduziu, extinguiu o tributo e a cobrança. Não é isso, gente. Não é isso. Redução e extinção de tributos são leis de aplicação imediata, porque elas são leis mais benéficas e se eu aplicasse a anterioridade, eu estaria usando uma garantia do contribuinte em favor do fisco. E isso não faz sentido. Tá? Entenderam, gente? Ó, teria 1 milhão de outras coisas para falar sobre princípios, tá? O roteiro do estudo de princípios dos meus cursos da escola é um roteiro muito grande. Então, se você gostou e tiver interesse de estudar tributário nesse nível, todos os pontos, teoria e prática, inclusive com a prática, faça parte do programa Eu Vou Vencer com o Direito Tributário, que é um programa meu na minha escola com matrículas abertas essa semana. As matrículas do Superadministrativo encerraram, eu fechei a turma, agora tem esse programa Eu Vou Vencer com o Direito Tributário. Se você se interessou para desvendar o direito tributário em todos os assuntos, tem um link na minha bio, você pode clicar lá no meu perfil do Instagram, aí você clica naquele link, vão abrir botões, e tem um botão lá, se não me engano, até o primeiro de todos, que remete para a matrícula do Eu Vou Vencer em Direito Tributário, tá bom? Que é uma combinação do direito material do meu super tributário, o curso mais profundo que existe de direito material, com o estudo da prática nas aulas de segunda fase de tributário. Valeu, gente! Ó, a Paula é minha aluna do Exclusive na Escola do Masa. Beijo para você, Paula. Já ajudou muito, tem o seu livro, excelente, obrigado. E é isso, gente. Amanhã, não perca, nós vamos falar sobre imunidades tributárias. Valeu, gente! Então, boa tarde para vocês, né? Quem assiste de manhã ou à noite, bom dia e boa noite. Nos vemos amanhã e até sábado, sempre ao meio-dia, falando nessa semana de direito tributário, teoria e prática. Até mais, gente!